Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa nona aula do Projeto Rodando Brasil. Eu sou a Verônica, diretora e fundadora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estamos acompanhando aí nesse projeto já há tantas semanas, que já está quase chegando no fim, a gente já está super triste aí por estar anunciando a reta final do nosso projeto. E esse programa tem o apoio da Vertex, do Instituto Unidos pela Vida, e ele foi criado especialmente para todos vocês que, de uma forma ou de outra, têm algum contato com a fibrose cística. Então, a gente tem sempre a presença aí de familiares, pais, mães, de pacientes com fibrose cística, de pessoas com fibrose cística, que, assim como eu, estão em busca aí de conhecimentos para fisioterapia respiratória, e a gente tem tido sempre a presença ilustre de vários profissionais em busca também aí de atualização, de aprender mais, de acadêmicos que também estão sedentos aí por conhecimento. Então, a gente quer agradecer realmente de coração todo o carinho de vocês e toda a participação de vocês em todas essas semanas. E para participar comigo aqui mais uma noite, fazer dessa noite um momento muito especial com todos vocês, eu vou chamar de novo meu querido amigo Ivanirso, que é fisioterapeuta lá de Minas Gerais, do Centro de Referência de Fibrose Cística, professor da PUC Minas lá de Betim, membro da Sobrafir e do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Boa noite, meu querido amigo Ivanirso, mineiro querido. Obrigado, Verônica, pelas palavras. Boa noite, pessoal. Nossa segunda-feira animada, né, Verônica? Estamos tendo várias segundas-feiras bem animadas. A última deixou um gostinho de saudade, porque ela foi muito assim, participativa, todo mundo que entrou participou bastante. E a gente espera que hoje também a gente tenha uma noite daquelas, com muita interação, com muita participação. Ainda mais pelo tema que nós vamos abordar hoje, né, que é a inalação e a fisioterapia, que são dúvidas muito frequentes dos nossos pacientes, né? Todos perguntam muito, os profissionais também perguntam muito, então a gente espera que essa noite também seja uma noite bem proveitosa, né? Vamos que vamos, né, Verônica? Com certeza, vamos que vamos. E realmente a aula passada foi muito legal, o pessoal curtiu bastante, interagiu bastante. E a gente até despretensiosamente, né, Vanirson, no meio da aula você lançou um desafio aí para a galera, que inclusive é um desafio que muitas pessoas já lançaram esse desafio mundo afora, né, um desafio de adesão ao tratamento, e você também lançou esse desafio aí na semana passada. E aí, o que você sentiu nas redes sociais essa semana? Nossa, assim, eu achei tão legal o movimento, eu acho que não foi uma ideia, um desafio, assim, para que gerasse mesmo aquela vontade de mostrar para outras pessoas que todo mundo é capaz de fazer sua fisioterapia em casa, todo mundo é capaz de mostrar que sabe fazer o seu autocuidado. Então, desde a nossa primeira aula, e todas as aulas que vieram seguintes, a gente sempre tem falado da importância do se perceber, do se cuidar. Então, foi fantástico. Eu me senti muito lisonjeado quando eu vi as marcações nas redes sociais sobre a realização da fisioterapia e a realização de exercício físico para toda a comunidade fibrosística. Foi um momento muito bom. Com certeza, eu também adorei ver um monte de marcação, adorei ver a rotina das pessoas ali e, querendo ou não, poder ter essa oportunidade de entrar um pouquinho na vida das pessoas e conhecer um pouco mais da rotina, né? E é isso que você falou. Quando a gente começa a ver o outro fazendo, isso nos inspira também, né? A Clary, que já foi uma das nossas inspirações aí em outras aulas, ela também sempre fala para as pessoas, e aí, já fez teu shaker do dia? Já fez tua inalação do dia? Eu também já postei, já marquei a Clary. Isso é muito legal, porque é uma brincadeira que, na verdade, te estimula a manter o teu tratamento ali corretinho. E temos alguma surpresa para hoje, Evanir, sobre esse desafio? Temos, eu acho que nós temos um compilado, né, Verônica, que a gente vai ver agora do desafio da semana passada. Temos sim, temos uma surpresa, fizemos um compilado de algumas, não todas, porque foram várias, e isso é muito bom. Infelizmente não conseguimos passar todas, mas temos sim um compilado. Chama aí, Evanirson, nossa surpresa do dia. Então, para todo mundo que está presente, para todo mundo que viu o vídeo, e para as pessoas que irão ver essa aula de hoje, aí estão um compilado de bons exemplos do autocuidado. Por favor, solte o vídeo.
Oh, tá tomando a fumacinha, amor? Olha aqui. É gostoso, né? É gostoso? É. Dá um tchauzinho. Tchau. Você é tão independente, sabia, minha filha? Posso segurar sua salina ou você faz sozinha? Mocinha. Nossa, quanta bolona. Vai, sopra. Sopra. Como que é sopra? Pra mamãe ver. Nossa! Sopra. Vai. Sopra mais, amor. Sopra o apito agora. Ei. Tá ali, ó. B. C. Vamos, agora é a vez do Lulu. Vai lá, Lulu. Terceira rodada. Esse é bem grandão, hein? Tem que ser um sopro bem forte. Vai lá. Viu como que você melhorou, filho? No começo, o grande não saía do lugar, né? Vai. Aê! Muito rápido! Bom, e a Lulu ganhou o prêmio. Agora ela vai poder soprar. Vai lá, Lulu, fazer bolhas. Ó, rapidão. Muito bom. Essa foi rápida, né? Gente, hoje eu vou falar sobre a minha rotina de fisioterapia respiratória, que é essa caixinha aí. Primeiro eu vejo a saturação, que é sempre importante ficar monitorando. Eu começo com o meu favorito, que é o aeróbica. Dá pra regular a intensidade dele e ele é um exercício de sopro. E eu faço shaker, que é de sopro, eu tenho 2 e eu prefiro branco. Eu também tenho o Power Breath, ele tem vários níveis e serve pra expansão. Também faço a capela, ele tem as regulagens e também um exercício de sopro. E aí vem o threshold, ele também tem a regulagenzinha de dificuldade dele. Alguns físicos me falaram que dá pra fazer tanto de sopro como de expansão. E aí vem o bom e velho respirão que todo mundo conhece. Também faço como expansão e sopro. Por último, eu finalizo com o EPAP, que também é de expansão. Lembrando que cada paciente tem necessidades diferentes, portanto converse com o físico. Então é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui e um beijo. Que coisa mais linda, Evanilson! Que delícia ver essa criançada se divertindo, por que não, né? Porque eu vi ali o gol da Lu, eu comemorei aqui, que bom! E aí, Evanilson, curtiu?
Curti muito, achei super legal. Eu acho que são coisas simples que uma criança pode fazer brincando, os pais podem fazer juntos. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente utilizar desses momentos juntos para tentar fazer o cuidado da melhor forma possível. São todas estratégias que eles vão estar brincando sem achar que está fazendo um tratamento assim, que é naquela frequência, naquela intensidade que precisa, mas que eles acham que eles estão brincando, na verdade eles estão fazendo um tratamento importante para eles, né? Então acho que super legal essas possibilidades. E cada um vai achando o seu jeito, a sua forma de conseguir conduzir, né? Eu vi os comentários ali no chat, o pessoal abençoando a Santa Galinha Pintadinha. Endeusando a galinha pintadinha, que auxilia nesses momentos aí muito difíceis da família. Você sabe que aqui a gente também, minha filha é muito pequenininha ainda, a gente sempre evitou que ela assistisse TV, a gente nunca nunca apresentou a televisão para ela, né? Até ela ter bronquiolite quando entrou na escola e precisou fazer inalação. E aí meu conceito sobre a televisão mudou e a gente colocou a galinha pintadinha para ela fazer a inalação. Então eu entendo cada mãe que está ali falando que a galinha pintadinha, na verdade, é uma santa. Exato, né? Exato. E é muito engraçado que eu via tocando aquela música Viva Mariana. Aquela música me ajuda muito com os pacientes, viu? Para, às vezes, colocar, fazer uma avaliação mais detalhada, querer, ao escutar, preparar de chorar. Então, é uma musiquinha que me ajuda muito no dia a dia do manejo dos pequenos com fibrose cística. Legal, e já dando um spoiler aí do Instituto Unidos pela Vida, a gente vai lançar em breve um joguinho com a Superfibra e com o Superfibra, que a gente espera que ajudem muito também os pais e as mães nesse momento, que é justamente para isso, para que as crianças possam ficar entretidas ali no momento da fisioterapia. E a gente cria todo esse conteúdo, você dá todas essas aulas com muito carinho, né, Vanirce? Pois é, Verônica, eu acho que esse projeto tem deixado a gente com uma satisfação muito grande, porque a gente construiu tudo, desde a primeira aula, desde o primeiro assunto, pensando como que essa informação poderia chegar na casa de cada um nesse momento de privação do convívio social, né? E que isso surtisse um efeito positivo no cuidado. Então, assim, é com muita satisfação que a gente já está na nossa 9ª aula, que a gente vê que cada momento a gente tem a informação chegando em regiões cada vez mais distantes, que as pessoas aceitam participar das nossas brincadeiras, dos desafios e tal, e isso tem se mostrado com muita frequência através das redes sociais, que ajuda cada vez mais a popularizar essas situações. Então, às vezes, uma criança realizando uma fisioterapia diferente, que alguém compartilha, alguém curte, faz com que aquela informação chegue para outra criança, para outra família. Então, isso é muito legal. Então, é com muita satisfação que a gente está cada dia mais avançando com esse projeto, discutindo as possibilidades e chegando onde a gente precisa chegar, no que realmente importa, na saúde dos nossos queridos, né? Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, e tudo isso foi criado, então, né, com muito carinho, muito cuidado, para que a gente pudesse atender as pessoas da melhor maneira possível, principalmente com orientações práticas aí, nesse momento, né, de isolamento social, que infelizmente a gente ainda está enfrentando, e pelo jeito ainda vai um tempinho, e a gente espera que as pessoas continuem se cuidando, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi, assim, pauta de pergunta. Posso dizer que nas 9 primeiras aulas, quase em todas elas a gente teve perguntas sobre esse assunto. Conta aí para nós, Evanilson, sobre o que é que a gente vai ver hoje e nas próximas 2 aulas também. Então, Verônica, a gente vai vir numa sequência praticamente de 3 aulas falando só sobre a inalação. Então, hoje a gente começa falando sobre inalação e fisioterapia. Na próxima aula, a gente vai falar principalmente como escolher um nebulizador para o seu tratamento ser um nebulizador adequado para o seu tratamento ocorrer da melhor forma possível. E depois, como que você avalia se o nebulizador está surtindo o efeito necessário em relação ao autocuidado. Então, a gente sabe que é um momento crítico que nós estamos passando ultimamente em relação à terapia inalatória, e quanto mais informação a gente deixar para os pacientes, para os cuidadores, para os familiares e para toda a comunidade fibrosística, melhor será o tratamento. Então, nossa aula de hoje começa com a associação da inalação e a fisioterapia. E a gente vai deixar o videozinho a partir de agora para que as pessoas consigam assistir depois a gente discutir, correto, Verônica?
Correto, perfeito. E lembrando também que as pessoas precisam voltar lá na nossa primeira aula para relembrar os conceitos de higienização dos aparelhos, certo, Vanessa? Exato. E olhar, Muito porque a gente começou com a primeira aula de conceito de limpeza e higienização dos dispositivos, que depois tudo que veio a partir daí precisava levar em consideração essa questão da limpeza e da desinfecção, né? E não deixem de participar, de mandar perguntas no chat, de curtir, de compartilhar. Nós já vamos chamar a aula e logo em seguida a gente começa tirando as dúvidas, tá bom? Então pode liberar o vídeo da aula aí. Parte do tratamento da fibrose cística consiste na utilização dos medicamentos inalatórios. Vocês sabem por que usamos a inalação e não somente os medicamentos orais e venosos? A escolha da via inalatória é realizada devido à oferta do medicamento diretamente no local que está precisando da medicação. Com isso, diminuímos os efeitos adversos em outros locais do corpo. A inalação, também chamada de terapia inalatória, consiste em ofertar um medicamento na forma de aerosol. Os aerosóis são partículas minúsculas de remédio misturadas com ar, formando uma névoa que será transportada pelo ar até os pulmões. Para isso, devemos ter um nebulizador, o remédio e o paciente em sintonia para o tratamento ser mais eficiente. Mas sobre os nebulizadores teremos uma aula específica. Aguardem! Os medicamentos inalatórios mais frequentes utilizados na fibrose cística são os broncodilatadores, que dilatam os brônquios e melhoram a ventilação pulmonar, a alfa-dornase, que melhora as propriedades do muco, facilitando a sua eliminação pela quebra do DNA do muco, auxilia nas remoções das secreções, a solução salina hipertônica a 7%, que melhora as propriedades do muco e auxilia a remoção das secreções pela hidratação do muco, e os antibióticos inalatórios, antibióticos utilizados para o tratamento da colonização e infecção bacteriana nos pulmões. Inicialmente, a administração da medicação broncodilatadora, seguida da realização da solução salina hipertônica ou a alfa-dornase. Caso você utilize dessas duas medicações, por favor, não as utilize por período muito próximo. Isso pode diminuir a ação da alfa-dornase. Após a realização da alfa-dornase, é necessário aguardar pelo menos 30 minutos. Por se tratar de uma enzima, é necessário um tempo mínimo de ação de 30 minutos e, em seguida, a realização da fisioterapia respiratória. Após a remoção das secreções, finalizar com a administração do antibiótico inalatório. Um detalhe importante para o entendimento dessa sequência de inalação. Observe o esquema nessa figura. Os canos rosa representam os brônquios que levam o ar até os alvéolos onde ocorrerão as trocas gasosas. Esses brônquios contêm em sua superfície uma camada de célula que produz muco e que na fibrose cística está alterada, fazendo com que as secreções fiquem aderidas dentro dos pulmões, causando infecção e tosse crônica. Vocês podem perceber que em várias regiões dos brônquios estão localizadas placas esverdeadas que representam as secreções pulmonares acumuladas. Outro detalhe importante na figura é que bem na periferia dos pulmões, na porção final dos brônquios, os tubos rosas, observamos manchas laranjas. Essas manchas laranjas representam locais com colonização bacteriana. Então vamos lá. A sequência de inalação deve ser realizada da forma que falamos aqui pelo seguinte motivo. Para fazermos com que o antibiótico chegue até as colônias de bactéria na periferia dos pulmões, inicialmente temos que tirar as placas de muco verde que estão obstruindo a passagem de ar pelos brônquios. E como falamos, é o ar inalado que carrega o remédio para dentro dos pulmões. Portanto, se não retirarmos as secreções retidas, o antibiótico não chega onde realmente precisa chegar para matar as bactérias. Uma forma interessante de ensinar às crianças a importância de fazer a inalação e a fisioterapia é utilizando de recursos lúdicos. Para elas entenderem como funciona um muco aderido nos brônquios, vamos utilizar um tubo de plástico e uma moeba verde. O tubo será o brônquio e a moeba será a secreção viscosa aderida na parede brônquica.
Quando colocamos a geleia dentro do tubo, devido à sua adesão na parede do plástico, fica quase impossível retirar as secreções de dentro do tubo. Nesse momento, você pega o nebulizador com soro fisiológico, coloca na ponta do tubo e simula uma inalação. Após a inalação, faça pequenas percussões sobre a parte externa do tubo de plástico. Vocês perceberão que a geleia aqui representando as secreções pulmonares sairá com muito mais facilidade. O procedimento de percussão sobre o tubo de plástico representa a realização da fisioterapia associada à inalação. Portanto, quando associamos a inalação dos medicamentos e a realização da fisioterapia, deixamos os pulmões mais abertos e ventilados. Com isso, permitimos que a medicação tenha melhor efeito. Detalhe muito importante: dê preferência para os bocais nos inaladores. Portanto, em crianças menores, faça inalação por máscaras. Elas não conseguem coordenar de forma satisfatória a inalação pela boca. Se durante a inalação apresentar crises de tosse muito intensa, desligue o nebulizador, respire suavemente e faça a manobra de Huffing. Mantenha durante a inalação uma respiração lenta e profunda. Essa manobra vai deixar o fluxo de ar na inspiração mais laminar, diminuindo o impacto do aerosol nas vias aéreas superiores. Para os pacientes adolescentes e adultos, uma dica muito importante: faça uma autoavaliação e perceba o seu pulmão se está com muito catarro. Caso não esteja, faça inalação com a alfa-dornase. Ao término, você pode ir para a academia fazer o seu programa de treinamento físico. Não deixe de fazer no final da sessão, no mínimo 20 minutos de atividade aeróbica. Quando chegar em casa, aproveite e faça uma sessão de fisioterapia. Você perceberá que a secreção sairá com mais facilidade e que o tempo gasto com a fisioterapia será menor que o usual. E para finalizar, não se esqueça de fazer a limpeza e desinfecção dos equipamentos conforme orientado na nossa primeira aula, tá bem? Evanilson, eu tenho certeza que se alguém ainda tinha dúvidas sobre a importância de associar a inalação com a fisioterapia, quando viu o experimento da moeba, não vai mais ter dúvida. Acabaram todas as dúvidas. Você sabe, Verônica, isso surgiu a partir do momento que eu pensei, mas como que eu vou ensinar para esses pequenos, como que eles devem fazer a fisioterapia, por que que eles devem fazer a fisioterapia? Então, pontualmente, uns têm tosse, expectora, aí eu falei assim, gente, aí um dia eu fui numa loja dessas de festas, e aí pronto, criatividade apareceu. Então, hoje, no nosso ambulatório aqui, a gente tem vários tubos desses transparentes, tem vários potes de amoeba. E quando você usa uma linguagem que está próxima da criança e ela ajuda naquele processo, você nunca mais esquece. Cada um leva seu tubinho para casa com a sua moeba e lembrando por que tem que fazer inalação e por que tem que fazer a fisioterapia associada. Então, eu queria compartilhar essa ideia, essa criatividade que nós tivemos aqui para que as outras pessoas também pudessem replicar isso. Então, achei que não teria um momento tão oportuno como esse. Perfeito, e eu tenho certeza que o pessoal amou também. Aqui no nosso chat está todo mundo falando. A Luzivânia falou, muito obrigada, parabéns. A Sandra disse que a explicação foi ótima. A Letícia também disse que realmente foi perfeita a explicação. Enfim, o pessoal gostou muito, muito, muito. E a Carolina e o Robert estão perguntando sobre o vídeo 1. Eu acho que o pessoal também deve estar com dúvida, que a gente falou algumas vezes dele. Carolina, no site do Unidos pela Vida, no YouTube do Unidos pela Vida, tem o vídeo 1, a Camila, que é do nosso time aqui, que está nos bastidores, vai colocar o link para vocês aqui, mas se vocês também acessarem o YouTube do Unidos pela Vida, vai estar lá. Então, é uma aula que todo mundo tem que rever sempre, porque o Evanilson explica muito sobre como desinfectar os aparelhos, e é muito importante que tudo isso seja muito higienizado, não só porque estamos em meio a uma pandemia de coronavírus, mas porque
quem tem fibrose cística está sempre suscetível a ter infecções por outras, por bactérias, né? A gente falou do vírus, mas também por bactérias e por outros vírus também, então é sempre importante que a gente esteja com tudo bem limpinho, né, Vanirson? Exato. E uma coisa que o pessoal está falando muito aqui é sobre depois da inalação com salina hipertônica, então o ideal é que espere 30 minutos para fazer a fisioterapia? Não, vamos lá. A solução salina hipertônica, você pode fazer logo terminar a inalação, você pode fazer a fisioterapia. Se você, conforme o tempo, quiser utilizar durante a inalação também, pode, mas geralmente eu prefiro colocar para o paciente fazer logo após a realização da inalação. A Dornase alfa, que você tem que deixar o tempo mínimo de 30 minutos esperando para realizar a fisioterapia. E um exemplo clássico que eu dou é quando você vai tirar uma mancha de um tecido. Se você coloca um alvejante num tecido, num tecido branco, para tirar uma mancha, por exemplo, de um forro, que você serviu uma macarronada e caiu molho no tecido, na mesa, e sujou o seu forro, você coloca geralmente de molho na água sanitária e deixa por 30 minutos. Se você deixar antes, você pode até tentar tirar, mas a mancha não vai sair com tanta... não vai sair totalmente a mancha como sairia depois que você deixou de tempo de 30 minutos no descanso. Então, a Dornase alfa, ela precisa desse tempo para ela agir na secreção, para ela poder fluidificar essa secreção com mais eficiência. E depois de 30 minutos, você faz a fisioterapia. Tá? Uma coisa que eu coloco no vídeo importante, a gente tem que sempre lembrar, é que às vezes o paciente faz sequências. Eu faço a solução salina hipertônica, depois eu faço a Dornase alfa, depois eu faço a fisioterapia. A gente tem que deixar o tempo distante. A inalação da solução salina hipertônica tem que ser distante da solução salina, da alfa-dornase. Então, se eu faço a alfa-dornase de manhã, o ideal é que eu faça a solução salina hipertônica ou no final do dia ou no meio do dia. Então, se eu fiz a alfa-dornase 8 horas da manhã, eu faço a solução salina hipertônica lá para as 13 horas, ou se não, eu faço no final do dia, para elas não ficarem muito tempo em contato e uma inativar a outra. Existe um trabalho que fala que o pico de ação da Dornase alfa é 7 horas após a inalação, ou seja, é o melhor momento da ação da Dornase alfa no catarro em torno de 7 horas após. Então, se você sobrecarrega de inalação antes, isso pode dificultar a ação. Mas, assim, a recomendação de bula é que a gente espere 30 minutos. Então, é essa que a gente coloca para todo mundo. Ótimo. O pessoal tem bastante dúvidas aí, e aí o pessoal ainda está falando que mesmo sendo adulto, ainda infelizmente não faz a inalação direito, e realmente é uma dificuldade de muita gente, né? E tem pessoas, Evanilson, que precisa, como você sabe, fazer uma única inalação por dia, mas tem gente que precisa fazer 4, 5, 6 inalações por dia. Então, a gente está falando só nos exemplos que você deu. A gente tem a alfa-dornase, a gente tem o broncodilatador e a gente tem a salina hipertônica. Só aí deu 3. Se tem um ciclo de antibiótico, pode ser que some mais 3 inalações aí. E além disso, se dá todo o tempo de higienização desse equipamento, né? Então, realmente, a gente sabe que o processo não é fácil, e ainda ficam dúvidas aqui, qual que é a distância ideal entre uma e outra, por exemplo, entre o pulmozyme e a hipertônica, que o Jefferson está perguntando. A gente mantém pelo menos umas 4 horas por início, seria um bom horário. 4 horas, pelo menos, você dá garantia de que você tem a Dornase alfa agindo ali por um tempo, pelo menos 4 horas sozinho, sabe? E isso, quando tem o antibiótico, infelizmente, a gente não consegue respeitar tanto esse tempo, né, Verônica? Porque, como você falou, o antibiótico, a maioria deles são 2 vezes ao dia. Tem antibióticos que são até 3 vezes ao dia. E esse cuidado a gente tem que tentar conciliar. Às vezes, a gente deixa para usar a solução salina hipertônica no momento de realização da fisioterapia, prioriza nos momentos onde que tem menor tempo, concentrar algumas medicações. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter, mas ele tem que ser discutido, por exemplo, na particularidade de cada um, né? Porque alguns pacientes, de repente, no momento do antibiótico, você pode deixar de fazer uma medicação se for consenso entre a equipe de tratamento.
E em outros momentos, não, você tem que deixar todas as medicações. Então, isso a gente tem que ver muito bem dentro do segmento do próprio paciente. E isso é sempre importante a gente lembrar, né? A gente viu ali, por exemplo, no vídeo que a gente passou dos desafios, várias pessoas fazendo vários equipamentos, né? A gente falou principalmente aí do EPAP, da capela, do shaker, e de novo, uma coisa que a gente falou muito em todas as aulas, não significa que o que a gente está passando aqui, que o Ivanildo está explicando, tenha que ser seguido à risca por todo mundo sem nenhuma orientação, né? O Evanildo está passando todas as explicações enquanto mestre na área dele, mas óbvio que cada paciente também tem sua peculiaridade, é importante sempre validar aí qual que é importante. Tem gente perguntando sobre o tempo, Evanilson, o momento ideal para fazer a inalação. Por exemplo, o alfa-dornase, você sugere que seja feito de manhã ou de noite? Tem uma mãe que falou aqui, a Aline, que ela costuma fazer no final da noite no filho dela de 2 anos. O que você acha que é o ideal de horário ou vai muito também da rotina e do que o paciente sente? Inicialmente, a gente sempre leva em consideração a comodidade do paciente. Então, tem famílias que preferem fazer à noite, e aí passam a noite, fazem inalação, e durante a manhã, e quando acorda de manhã, faz aquela boa sessão de fisioterapia. E tem pessoas que já não dá certo fazer dessa forma. Então, a gente sempre pretende, a gente gosta de estabelecer a rotina. A partir do momento que se estabelece a rotina e que é o melhor horário, essa rotina vai ser mantida enquanto estiver dando tudo certo. Tem algumas pessoas que falam, quando fazem inalação da Dornase alfa à noite, aí quando chega no meio da noite, mobiliza muito a secreção e ele está dormindo, ele acorda para tossir. E tem pessoas que falam que não, que quando eles fazem inalação no início da noite, eles sentem que eles dormem com o pulmão mais leve, mais limpo, e eles dormem a noite toda. Então, assim, isso é muito particular, não tem uma resposta ainda tão definida da literatura, qual que é o melhor horário. Então, geralmente, as crianças e os adolescentes e os adultos que têm que sair para trabalhar muito cedo, eles ou têm que sair para a escola muito cedo, eles se beneficiam fazendo a inalação antes do dormir. Mas o mais importante, Verônica, que a gente tem que frisar, porque se a pessoa faz inalação antes de dormir, ela muitas vezes não vai seguir aquela sequência após a inalação, porque já está tarde e vai dormir. Então, é importante adaptar a sequência antes da inalação, principalmente a realização da fisioterapia. No período, então, aquele paciente que só faz uma medicação, só faz alfa-dornase, e ele vai fazer a inalação antes de dormir, o ideal é que antes disso ele faça uma boa sessão de fisioterapia, ele limpe bem o pulmão, deixe o pulmão bem limpo, para que a alfa-dornase consiga chegar onde tiver que chegar e deixar o pulmão melhor no dia seguinte, ou ajudar a mobilizar o restante da secreção, que porventura não mobilizou com a sessão prévia. E é muito importante a gente chamar a atenção disso, porque se o paciente não faz essa fisioterapia previamente à inalação, o que vai acontecer? Provavelmente, durante a noite, vai mobilizar mais secreção, ele vai ter mais crise de tosse, ele vai ter o sono interrompido por crise de tosse. Então, isso é muito importante, fazer a inalação antes, fazer a fisioterapia antes e depois fazer a inalação antes de dormir. Quando tem um antibiótico, isso muda um pouco, então a gente já tem que manter aquela rotina do antibiótico. Então, o ideal é fazer a inalação inicialmente da alfa-dornase, espera os 30 minutos, faça a fisioterapia e depois que terminou a fisioterapia, expectorou bastante, faz o antibiótico e vai dormir para ele ter a ação completa aí, e respeitando o período de 12 horas de aplicação. Sim. Inclusive, Vanessa, eu acho que tem uma questão bem importante aqui para a gente falar, mas antes eu queria dar boa noite também para uma outra pessoa super especial que está aqui nos assistindo, que é uma máxima aí quando se fala de fisioterapia no Brasil, sua colega querida Maria Ângela Ribeiro, está aqui com a gente, queria deixar esse beijão para ela, nossa super doutora Ângela, querida parceira, tem uma história linda aí no Brasil também de trabalho pela fisioterapia respiratória, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Tem umas pessoas falando aqui que a orientação médica, a inalação da alfa-dornase faz a cada 12 horas, mas aí a gente não entra nessa questão, né, Vanessa, porque
é uma questão de orientação, vale conversar com a equipe médica, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, mas eu queria que você já emendasse, então, por favor, com relação, que é um outro ponto de atenção que me chamou a atenção aqui, mas vou passar para você também falar sobre isso. Uma mãe perguntou se deve esperar a alfa-dornase descongelar um pouco antes da inalação. Também fiquei preocupada com relação a isso. A orientação é que ela seja mantida dentro da geladeira, certo? Resfriada e não congelada. Se por acaso foi digitado errado, por favor, dá um alô ali pra gente, mas é importante lembrar que não pode ser congelado, né, Evanilson? Exato. Em relação à prescrição, quantas vezes ao dia vai fazer? Geralmente isso tem que ser discutido com a equipe de segmento do centro de referência. Em alguns casos eles podem colocar 2 vezes ao dia, mas o habitual geralmente fica 1 vez ao dia. Em relação a tirar da congelador, tirar da geladeira, a gente não congela mesmo, Verônica, muito bem lembrado. A alfa-dornase, ela fica mantida dentro da geladeira, não congelada, mas sim resfriada. E não há necessidade de deixar um tempo fora para poder fazer inalação, não. O que a gente geralmente pede, assim, tira um pouquinho, deixa um pouco para ela chegar, pelo menos a temperatura não ficar tão resfriada, porque isso pode irritar um pouco a via aérea, mas geralmente não tem relato de que isso é um problema que ocorre com frequência. Talvez, então, uma questão que ela quis dizer seria deixar um pouco fora da geladeira, né, depois de ter ficado resfriada e não congelada. Enfim, talvez tenha sido um erro de digitação, mas achei importante a gente pontuar sobre isso aqui. Às vezes nem precisa esperar muito tempo, Verônica. É só a gente colocar a ampola nas mãos, que a mão mantém a temperatura, eleva um pouco a temperatura e deixa menos confortável, mas isso não é um problema, geralmente, que os pacientes relatam que tem desconforto em fazer uso dela um pouco na temperatura menor. Ela falou aqui, descongelar, leia-se, esperar ficar próximo da temperatura ambiente. Isso, ufa! Isso. Que bom, Tássia, eu tinha ficado preocupada, que achei importante a gente pontuar isso. Vamos ver outras coisas aqui. Sou adulto e só uso alfa-dornase, a Maria Cristina falou, faço inalação quando acordo e a fisioterapia à noite, está certo? É um tempo muito grande entre uma coisa e outra, né? Verônica, algumas coisas a gente vai ter que sempre discutir isso no segmento. Por quê? Se ela faz inalação de manhã e ela não tem tanta secreção, e ela consegue ficar o período da manhã à tarde estável, sem ter tanta crise de tosse, sem ter necessidade de expectorar com frequência, ok, não tem problema algum. Aí, à noite, ela chega em casa, geralmente ou trabalha ou está estudando, chega em casa e faz a fisioterapia à noite e expectora. O que a gente sempre falou aqui é importante, é que cada paciente ele vai desenvolver a sua rotina e a percepção do seu cuidado. Então, se ele sentir que isso não está resolvendo, ele vai ter que mudar a rotina. A gente não pode fazer 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 1 vez ao dia, sem conhecer as pessoas. Então, a gente precisa de conhecer para saber qual que é a frequência, qual que é o horário, qual que é o melhor procedimento que vai dar melhor resultado. Então, se ela está aí se sentindo bem, se ela não está tendo crise de tosse durante o dia, com necessidade de expectoração, ela pode manter a inalação de manhã e fazer a fisioterapia à noite. Mas se por acaso isso é um sintoma que está presente na vida dela, ela vai ter que avaliar de manhã, de repente ela vai ter que fazer uma sessão de fisioterapia de manhã, logo depois da inalação, e intensificar um pouco mais a fisioterapia durante o dia. Joia. Tem um pessoal também falando sobre a ciadornase, tentando confirmar contigo que ciadornase não é para ajudar a eliminar o muco e depois fazer a fisio, que é um pouco disso que você vem falando, né? Sobre a orientação da ordem das coisas, né? E aí, junto com essa pergunta, eu trago a pergunta da Josiane Lopes, que ela pergunta qual é o tempo máximo depois de inalar alfa-dornase ela deve realizar a fisioterapia. Linka um pouco com a última pergunta que você acabou de responder, que é uma avaliação também, né? Sim. Em relação ao tempo mínimo, a gente não tem tempo máximo, a gente tem tempo mínimo. O tempo mínimo é em torno de 30 minutos. Menos do que isso, não deu tempo da medicação agir.
E aí a gente vai adaptar a rotina de acordo com o dia a dia do paciente. Se ele tem condição de fazer a fisioterapia 30 minutos após a realização da alfa-dornase, ótimo. A alfa-dornase, ela vai lá e vai quebrar o muco, vai melhorar as propriedades reológicas, vai diminuir aquele muco, a viscosidade do muco. Então, isso vai deixar com que esse muco saia com mais facilidade. Então, se você faz inalação, se a inalação, a alfa-dornase chegou no muco e vai quebrar esse muco, o que ela vai fazer? Ele vai favorecer a eliminação da secreção. Só que com a rotina de trabalho, com a rotina de escola, às vezes não é possível manter essa sequência. E aí a gente vai ter que adaptar a sequência de acordo com o dia a dia do paciente. Então, todo momento nós falamos aqui que é um tratamento demorado, é uma sobrecarga muito grande. Se a gente não puder também trabalhar essa, como se diz, essa adaptação de acordo com a rotina do paciente, ele não vai conseguir aderir ao tratamento da forma que é preciso. Então, em alguns casos, a gente permite, igual naquele exemplo anterior, vamos fazer a inalação antes de dormir, mas tomar cuidado que antes da inalação ele faça uma boa sessão de fisioterapia para tirar o excesso de secreção. E aí o restante que ficar vai sair na manhã seguinte após a inalação e o período de descanso. A outra pergunta foi sobre o que mesmo, Verônica? Eu até me perdi aqui, que eu falei muito nessa. Não tem problema. Eu acho que você já conseguiu responder as duas em uma só. E o pessoal estava perguntando muito sobre o tempo e a distância entre uma inalação e outra, sim, né? E a Mariana, e aí te ajuda na sequência da tua resposta, fala do tempo entre a inalação com a solução hipertônica e a alfa-dornase, que você comentou no vídeo também, e do broncodilatador. Relembra para o pessoal o tempo entre uma e outra. O broncodilatador, geralmente, a maioria dos pacientes fazem pelos nebulímetros dosimetrados, que são as bombinhas. Mas tem alguns que ainda fazem no nebulizador. Então, o que a gente geralmente faz? É recomendado e é prescrito pelos médicos que faça a broncodilatação antes da solução salina hipertônica, para poder diminuir a possibilidade do paciente ter um broncoespasmo. No dia a dia habitual, geralmente os pacientes não fazem o broncodilatador antes da alfa-dornase, a não ser alguns casos. Mas em relação ao broncodilatador, você pode fazer, os jatos esperam 15 minutos, depois faz a inalação, tá? Em relação à solução salina, da mesma forma, você pode fazer o broncodilatador, esperar uns 15 minutos, depois fazer a inalação da solução salina hipertônica. Tem algumas situações, Verônica, que é inclusive permitido você colocar dentro do copinho da solução salina hipertônica as próprias gotas do broncodilatador e fazer junto, tá? Então, isso também é permitido. Então, o que eu recomendo é que, primeiro, não faça a solução salina hipertônica e logo em seguida a alfa-dornase. Espera um tempo entre uma ou outra. O ideal é que faça a solução salina hipertônica ou de manhã ou à noite, e aí faça a alfa-dornase no período contrário. Então, se você fez a solução salina hipertônica de manhã, você faz a alfa-dornase à noite, ou vice-versa, tá bom? Quando isso não é possível, você estabelece pelo menos um tempo de 4 horas entre elas. Perfeito. E aí, se você pudesse fazer um esquema, então, para resumir tudo isso que você explicou, num cenário de um paciente que utilize alfa-dornase, solução salina hipertônica, que também não são todos que utilizam, e o antibiótico, qual seria a sequência que você indicaria e a diferença de tempos? Então, alfa-dornase e salina hipertônica em períodos diferentes, e como que ele consegue encaixar os demais, só para ficar claro. E também reforçar que você tem falado sobre o broncodilatador, ele pode ser tanto em gotas, que as pessoas geralmente utilizam, né? Que aí você falou de misturar com a salina, ou então algumas pessoas usam o broncodilatador a jato, que é a bombinha que você mencionou, né? Então, nesse cenário, eu acho que é importante, as pessoas estão falando muito sobre a questão de período, de prazo, de máximo de tempo, então,
para a gente desenhar literalmente e ficar bem claro para todo mundo quais seriam a indicação melhor aí de desenhar uma rotina na cabeça para facilitar. Vou até pegar minha caneta para anotar já aqui. Ótima pergunta, Verônica. Então, vamos lá. Vamos primeiro simular um paciente que está fazendo a descolonização por pseudomonas e ele faz uso da alfa-dornase e ele faz uso da solução salina hipertônica. E ele estuda. Então, vamos lá. Então, ele acorda cedo para ir para a escola. Então, o que acontece? Geralmente, a aula começa às 7 horas da manhã, ou ele sai cedo para ir trabalhar. Então, para ele acordar 2 horas antes, eu acho que é muito pesado, então a gente tem que otimizar isso aí. E aí, o que eu faço? De manhã, se ele tem que sair, geralmente eu faço a solução salina hipertônica, primeiro, faço bronquidilatador antes da solução salina hipertônica, depois eu faço a solução salina hipertônica. Por que disso? Porque quando a gente faz a solução salina hipertônica, a gente já começa a tossir, a gente já sente que o catarro está eliminando o catarro. Então, é como se você estivesse já fazendo sua terapia de remoção das secreções ali. Então, aí, logo em seguida, Verônica, você tossiu, expectorou bastante, terminou a solução salina hipertônica, você já pode fazer um antibiótico. Você já eliminou um pouco daquela secreção que está obstruindo o brônquio, está dificultando o ar passar. E aí, quando você for colocar o antibiótico, você já consegue chegar mais na periferia. Então, de manhã, coloca a solução salina hipertônica e o bronquidilatador primeiro e depois o antibiótico. Aí ele vai para a escola. Ele vai para a escola, passa a manhã toda na escola e volta para casa para almoçar. Então, se ele faz a solução salina hipertônica 2 vezes, o que eu faço? Antes dele almoçar, ele faz ela novamente, ele inala a solução salina hipertônica novamente, tosse, pectora. No final da tarde, no início da noite, ele vai, de certa forma, organizar para fazer a fisioterapia dele. Então, ele vai fazer uma sessão bem feita e vai associar à inalação. Então, por exemplo, 5 horas da tarde, ele faz a alfa-dornase. Ele faz a alfa-dornase, espera os 30 minutos, já pode fazer o exercício físico, a gente deu aquelas dicas todas de exercício físico, correr, jogar bola. Depois, o que ele faz? Ele vai caprichar na fisioterapia dele. Ele vai fazer o EPAP, ou o shake, ele vai fazer o ciclo ativo da respiração, vai pedir à mãe para poder ajudar ele tossir de forma mais eficiente, ou ele mesmo vai tossir e vai expectorar. Aí, ele tirou bastante secreção, e aí, quando for 6h30, 7 horas da noite, ele faz a segunda inalação do antibiótico. Então, ele fez uma inalação de manhã antes de ir para a escola e fez uma outra à noite, perfazendo aquele horário de 12 horas aí de tratamento. É importante a gente levar em consideração que eu dei um exemplo de um paciente que consegue ficar somente com uma sessão de fisioterapia por dia, mas tem muitos que não vão conseguir ficar com uma sessão somente. Então, ele vai ter que provavelmente fazer uma nova sessão junto com a solução salina hipertônica antes do almoço, e provavelmente, antes de dormir, ele pode ser que ele tenha que fazer uma nova sessão de fisioterapia. Entendido? Então, nesses casos, ele pode começar com a solução salina hipertônica com antibiótico, no meio do dia ele pode fazer uma segunda inalação de solução salina hipertônica, e no final da tarde ele faz o pulmozyme, a alfa-dornase, espera 30 minutos, ela fazendo efeito, faz uma boa sessão de fisioterapia, expectora e termina com a segunda inalação do antibiótico. Joia. E se ele tem mais secreção, ou ele vai intercalar mais sessões de fisioterapias durante o dia. Sim. Então, antes da gente passar para o nosso segundo exemplo de desenho, retomando bem a listinha aqui, na hipótese de uma pessoa que esteja colonizada por pseudomona e fazendo tratamento com antibiótico inalado. Então, de manhã, broncodilatador, depois hipertônica ou junto, caso faça a gotinha junto, antibiótico, vai para a escola, faz suas atividades, vai para o trabalho, vai para a faculdade, enfim, voltando, ou na hora do almoço, quando possível, hipertônica, mais para o final da tarde vai fazer alfa-dornase, esperar uns 30 minutos e já aproveitar para ir fazendo atividade física, daí depois dos 30 minutos vai fazer fisioterapia com seu EPAP, com seu shaker, com sua capela, com o que for fazer, trichode, etc. E aí vai para a segunda inalação de antibiótico e a fisioterapia.
Pronto, listamos o desenho do nosso primeiro case aqui, né? Que deve ser a grande maioria das pessoas que segue aí com antibiótico junto. E passando para um exemplo de pessoas que não estão fazendo antibióticos, Evanilson, qual que é a tua sugestão de rotina aí para se ajustar? Eu acho que depende também, por exemplo, se ele vai para a escola de manhã, se ele vai para a escola à tarde, ou se não, se ele trabalha de manhã e o horário que ele sai. Então, tem pessoas que conseguem trabalhar, sair de casa para trabalhar por volta de 8h30, e aí vão trabalhar. Então, acho que nesse primeiro período da manhã, que é o período que a gente vai fazer um exercício físico, então é muito comum quem sai 8h30 de casa, acorda 6h30, vai fazer um exercício físico, depois toma banho, toma café e vai trabalhar. Vamos pensar numa pessoa que sai para trabalhar 8 horas por dia, que ele pega o primeiro momento da manhã para fazer exercício físico. Então, o que eu sugiro? Então, se ele passa uma boa noite de sono, se ele dormiu, acordou bem, não está com tanta secreção no pulmão, ele faz a alfa-dornase. Faz por volta de 6h30. Fez a alfa-dornase, aí agora ele vai fazer a atividade física dele. Então, ele vai sair, ele vai para a academia, e ele vai correr, ele vai fazer de 6h30 até as 8 horas. E aí ele vai para a academia. Foi para a academia, fez o exercício físico, e aí terminou. Como ele vai trabalhar, ele já levou a toalha para tomar banho, ele já levou a roupa para se trocar lá, o que ele vai fazer? Leva ou um shake ou EPAP. Durante o banho, ele sopra o shake, sopra o EPAP, tosse, expectora. Por quê? Porque ele fez a inalação de manhã, ele fez exercício físico, usou todos aqueles benefícios do exercício para eliminar a secreção. Ele faz e ele vai trabalhar bem, sem ter nenhuma secreção no pulmão e sentindo bem. Ele vai, trabalha na hora do almoço. Se por acaso mobilizar um pouco de secreção antes do almoço, ele faz um ciclo ativo da respiração, ele faz uma drenagem autógena, expectora, e no final do dia, quando ele chegar em casa, ele vai fazer uma boa sessão de fisioterapia para poder aliviar, eliminar essa secreção que porventura ficou. Se por acaso ele não consegue fazer essa rotina, ele pode fazer essa sessão no final do dia, mas é importante que em todo momento durante o dia, Verônica, ele se perceba, não, eu estou com uma tossinha, eu estou com um pigarro aqui, então eu estou precisando de fazer um pouco de exercício agora, tá? Então, se ele não trabalha, se não sai de casa muito cedo, ele acorda por volta de 7 horas da manhã, eu geralmente, assim, se ele está bem, não tem muita secreção, ele faz inalação. Aí ele fez a inalação, aí ele vai tomar o café da manhã, ele vai fazer alguma coisa do período da manhã, e aí depois que ele fez isso, ele, igual para as crianças, vai andar um pouquinho depois do café, anda um pouquinho de bicicleta, joga uma bola, faz alguma coisa de exercício, e aí depois que ele terminar, depois de mais ou menos 30, 40 minutos, ele faz uma boa sessão de fisioterapia. Porque aí você tem o tempo de esperar os 30 minutos para poder eliminar a secreção. Mas nem todos os pacientes conseguem respeitar essa sequência. Então, o que acontece geralmente? Se você ficou a noite toda deitado, mais quieto, geralmente quando você acorda de manhã, você sente necessidade de expectorar mais, parece que acumulou durante a noite. Então, essa secreção que você está tossindo e expectorando, ela já vai sair de alguma forma. Então, você coloca ela para fora, tosse, expectora, faça até um ciclo ativo da respiração antes. Aliviou, tirou um pouco da quantidade da secreção, aí você faz a inalação da alfa-dornase, espera os 30 minutos e logo em seguida faz uma nova sessão de fisioterapia. Aí o restante da secreção que porventura está acumulado vai sair com mais facilidade. Então nós estamos falando de vários cenários. Tem pacientes que conseguem fazer inalação e fazer a fisioterapia no meio da manhã, tem uns que vão conseguir fazer inalação no final do dia, tem uns que vão ter a necessidade de fazer com mais frequência, dependendo da quantidade de secreção que está apresentando. Então, isso aí a gente vai ter que perceber durante o dia como que está e qual momento. Porque tem momentos que você tem mais secreção e tem momentos que você tem menos também. Nesse momento que você está com mais secreção, você tem que intensificar mais a eliminação dessa secreção. E uma coisa que é muito importante falar também, né, Vanessa, que não é porque a pessoa não está sentindo a secreção que ela não exista. Ela pode estar super impactada. Então, assim, as pessoas às vezes falam muito isso na fibrose cística. Eu não tenho secreção, não tenho secreção. Eu mesma já falei essa frase muitas vezes, porque eu realmente não tenho via de regra, não tenho
tanta produção de secreção, mas ela existe. Eu tenho fibrose cística, ela está lá, ela está acumulando, e eu tenho um monte de bronquiectasia, e a gente não pode deixar isso acumular para desencadear mais bronquiectasia, mais infecção, e no cenário que a gente está vivendo, ninguém está precisando de exacerbação e complicação, né? Então, realmente, é super importante isso tudo que você falou. E a Débora até falou aqui, mudando a rotina a partir de amanhã com o pequeno dela para sobrar mais tempo e já criar um hábito. E aí, com essa questão da pandemia e da quarentena que a gente está vivendo, eu também, a exemplo do que a gente está falando, mudei bastante a minha rotina de tratamento aí, e até pelo fato de diminuir a questão de sair correndo e vai para a escola, vai para o instituto, vai para a natação da filha, tudo isso, claro que muitas pessoas devem ter pensado, mas o que a gente está falando aqui, a listinha de sugestões de rotina que a gente deu, não tem nada a ver com a minha rotina. Eu mesma tenho que fazer 1000 adaptações nisso, porque eu tenho uma criança pequena, a gente está sem acessar nenhum tipo de rede de apoio agora, então imagina, trabalho, casa, faxina, tratamento, tudo criança, tudo junto ao mesmo tempo, e você precisa fazer a rotina. Então, a gente colocou um alarme todos os dias, à 13h, senta, faz inalação depois do almoço, ela fica junto, dali a pouco faz a fisioterapia, e a gente vai adequando para a nossa rotina. Tudo isso que a gente está falando são sugestões. Cada um vai ter a sua rotina, vai ter a sua viabilidade, a sua possibilidade, como você falou, né? E uma coisa importante, fazer uma criança acordar 5 horas da manhã para fazer inalação de fisioterapia é horrível, né? Exato. E, assim, uma coisa importante, que eu acho que é sempre importante a gente reforçar aqui, que nós estamos falando uma postura aqui mais generalizada. Sim, generalizada perfeito. Pelo que geralmente eu observo no dia a dia. Mas que o grande aliado de todos são os profissionais do centro de tratamento, do centro de segmento. Então, às vezes, eles idealizam uma rotina para você de tratamento, pensando que aquela rotina para você naquele momento é a mais indicada. Então, nós estamos aqui para sugerir algumas dicas que possam ajudar o manejo do autocuidado. Mas é muito importante que essas dicas sejam, muitas vezes, discutidas com os profissionais do centro de referência. Pode ser que eles tenham um novo entendimento, um entendimento diferente para você. Por quê? Porque eles te acompanham, eles avaliam sua rotina e avaliam suas necessidades, e dentro dessas avaliações, eles vão colocar o que seria melhor para vocês. Sim. Evanilson, a gente já está com o nosso tempo quase esgotado, e a gente tem ainda o nosso vídeo de inspiração, que é super especial, assim como todos os outros, para passar ainda hoje. Eu vou fazer um bate-bola de pergunta e resposta. Vamos tentar fazer perguntas e respostas rapidinhas aqui, para a gente conseguir pegar mais algumas, que hoje está cheio de pergunta. Vamos lá, primeira, vamos ver se a gente consegue ser rapidão nessas respostas para não deixar ninguém sem resposta. Uso do bocal na inalação é indicado para criança a partir de quantos anos? A gente tenta a partir de 4 anos, mas nem sempre é possível. Mas a tentativa ela já tem que ocorrer a partir de 4 anos. Ótimo. Inalação com a máscara, ela não é indicada para adulto? Ela não pode ser feita em adulto? Ou é realmente preferível que seja bocal, mas pode ser máscara se preciso? A gente sempre prefere o bocal, porque no bocal a gente consegue mandar uma maior quantidade de medicamento para dentro dos pulmões. Mas em alguns casos, quando os pacientes têm muita sinusite de repetição, os médicos às vezes gostam de fazer por máscara, porque eles conseguem tanto fazer por máscara, que ele faz tanto por bocal como pelo nariz, e o medicamento também no seio paranasal, passando pelo nariz, pode ajudar a diminuir essa secreção que obstrui e, porventura, pode piorar a sinusite. Então, por isso que é importante, às vezes, levar em consideração o que é discutido no centro de segmento. Ótimo. O Cristiano fez uma pergunta que eu acho que vai ser para as nossas próximas aulas. Ele perguntou se a gente vai comentar um pouco sobre as diferenças entre os tipos de compressores e inaladores disponíveis. Com certeza, na próxima aula. Perfeito. Quanto tempo entre um antibiótico e outro? Precisa ser certinho de 12 em 12 horas? Pela concentração do antibiótico, é importante que a gente respeite de 12 em 12 horas, como está na prescrição da médica, né, na receita. Perfeito. Tem o mesmo efeito broncodilatador junto com a hipertônica, ou é diferente do puff, por exemplo, que é a bombinha, né, que a gente comumente fala? Os nebulímetros dosimetrados, eles são mais eficientes nesse caso, comparado com os que colocam no nebulizador.
Então, além de Ou ser... seja, a bombinha é mais eficiente. É mais eficiente. E elas são mais práticas também. Então, sim. A gente sempre utiliza os nebulímetros dosimetrados, que é a bombinha. Entendi. Agora, em alguns casos, não é possível, ele vai ter o mesmo benefício com o nebulizador. Só que sobrecarrega mais o nebulizador, entendeu, Verônica? Então, a gente tenta não sobrecarregar tanto o nebulizador. Sim, sim. Eliane perguntou, é uma pergunta de fisioterapia de aparelho, mas acho que vale só retomar, relembrar qual a idade para iniciar o uso do EPAP. Vocês são demais, parabéns. Muito obrigada. Obrigado. A gente colocou, inclusive, na aula passada a sequência, mas as pressões positivas a gente começa a introduzir com 4, 5 anos, até menos, depende muito da criança. Às vezes, aquelas crianças mais espertas, a gente consegue até com menos tempo que isso. A Leila falou, minha salgadinha Angelina tá tomando inalação agora e assistindo vocês. Manda beijos pra gente. Beijo pra você, Angelina, e pra todo mundo que tá fazendo inalação e assistindo a gente. Muito bem, vamos lá. E o espaçador, é até que idade? O espaçador ideal é utilizar até com adultos. Ele ajuda muito a melhorar a deposição pulmonar do bronquidilatador. O grande problema é que o adulto, às vezes, tem que levar a bombinha para o serviço ou viajar e tem que levar aquele equipamento todo. Mas o espaçador, ele ajuda muito a fazer com que mais remédio chegue dentro dos pulmões. A Carla comentou, aqui em casa acordamos às 5h30 da manhã para fazer 2 fisioterapias ao dia, porque o colégio inicia às 7h15. Só quem vive sabe essa rotina. Difícil mesmo, mas importantíssimo. Indiscutivelmente importante, né? E aí, nesse caso, Verônica, a gente não pode deixar de falar de dormir cedo, né? Então, respeitando, então, assim, se porventura tem que sair cedo, então vamos dormir mais cedo para que a gente tenha aquela noite de sono satisfatória e que a criança acorde descansada. Sim, perfeito. Saudade de dormir uma noite inteira, inclusive, falando desse assunto. Bom, vamos lá, vamos para a última pergunta. A Daliane falou, nossa, a hora voou, que pena, ficaria a noite inteira aqui, muito boa, que bom que você gostou. É um feedback assim que deixa a gente super feliz. A Samária perguntou quando que será a próxima aula, na próxima segunda-feira. Aí, depois da próxima segunda-feira, a gente só vai ter mais 2 desse projeto. E aí, depois, só para ver esse projeto inteiro, dá para ver todas as aulas de novo. Bom, última pergunta, o pulmozaio pode ser feito com a máscara para quem está com crise de sinusite, então, como você mencionou? Exato. Em alguns casos, os médicos prescrevem para utilizar por máscara. Se vai falar se tem evidência científica ou não para isso, a gente não tem sustentação científica, mas algumas indicações clínicas são feitas a partir da utilização da interface, sim, da máscara. Joia. Lembrando que várias pessoas perguntaram sobre a aula 1, que foi a nossa aula de higienização de equipamentos, que a gente fala, quase em todas as aulas a gente falou, não deixem de assistir de novo a aula 1, não deixem de assistir de novo a aula 1. O pessoal colocou aqui nos links, então vocês vão ver que está piscando vermelhinho ali, quando vocês clicarem vai ter o canal no YouTube do Unidos pela Vida, e também lá o último link é videoaula sobre higienização na íntegra, então cliquem lá depois para vocês assistirem de novo quando precisar. E as perguntas que não foram respondidas, a gente depois vai fazer um compilado de várias perguntas que não foram respondidas ao longo dessas 12 aulas. Infelizmente, a gente não consegue responder tudo, a gente também gostaria de passar aqui muito mais horas com vocês. E aí a gente vai organizar várias delas para a nossa última aula, a aula 12, vai ser uma aula de pergunta e resposta, né, Vanessa? Então a gente vai organizar esse material todo aí para essa nossa última aula. E aí, como foi para você essa aula de hoje? Que delícia, né? Interação a 1000, exato. A galera curtiu pelo jeito. E eu acho que das próximas a gente vai conseguir abordar vários temas relacionados à inalação ainda, então muitas dúvidas que porventura não foram respondidas aqui, elas serão ainda com certeza para frente, né, Verônica? Joia, com certeza. A gente está super feliz sempre com a interação de todos vocês. É isso que faz a aula acontecer. O Ivanildo se prepara com todo carinho a aula gravada antes, mas com certeza é essa interação toda aqui que movimenta e que dá essa dinâmica gostosa. Bom, como a gente tem feito já algumas semanas, né, Vanildo, temos trazido aí alguns exemplos inspiradores, algumas histórias inspiradoras para vocês. E, obviamente, lembrando que cada um que está aí do outro lado do
celular, do computador, da TV, seja lá por onde vocês estejam nos assistindo. Tem uma história inspiradora linda. A gente fala que pessoas com fibrose cística são pessoas de fibra, são pessoas incríveis. Só quem vive para saber a rotina que é ter um filho com fibrose cística ou ter fibrose cística. A gente sabe que não é fácil e a gente não tem só fibrose cística na vida, a gente tem mais um monte de sonho, até porque ela não é o limite do que a gente pode ser. Então a gente sabe que é uma rotina pesada e todo mundo tem histórias incríveis, mas cada dia da semana, cada segunda-feira que a gente se encontra, a gente tenta pensar uma historinha para contar para vocês, de acordo com o que a gente está falando aqui. E hoje a gente trouxe aí um depoimento de uma pessoa incrível, que é uma das precursoras desse tema no Brasil, aí de naloterapia. É uma profissional que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho também, e que está sempre com a gente aqui, quase toda semana ela está aqui mandando seu recadinho, que é a doutora Hilda Iturriaga Jimenez, que ela é professora emérita lá da Universidade Federal de Minas, ela é mestre em reabilitação pela Queen's University do Canadá, é uma pessoa muito querida, muito carismática, já esteve ministrando aulas para nós pelo projeto Equipe de Fibra do Unidos pela Vida, nos nossos ciclos de capacitação, e eu tenho uma alegria muito grande de tê-la conosco, dando esse depoimento. Ivanilson, conta para a gente também um pouquinho da sua relação com a querida doutora Hilda, de muito aprendizado, com certeza, né? Com certeza, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dela, não foi na graduação, mas foi na pós-graduação, e foi ela que lançou a primeira sementinha na minha cabeça para eu gostar tanto de fibrose cística. Então, não teria como a gente finalizar essa aula de hoje para falar de uma pessoa tão especial, tão carinhosa, tão competente, um exemplo para nós de ser humano, um exemplo de profissional, e é com muita satisfação que a gente vai ouvi-la. Honra de poder conversar com vocês de minha experiência como fisioterapeuta dos pacientes com fibrose cística, formar parte da família, da equipe multidisciplinar e que é a forma de abordar o tratamento global. As pesquisas têm modificado o tratamento e é difícil pensar que antes estávamos todos juntos. Muitos de nossos trabalhos com o Dr. Francisco Reis era feito em grupo, com os pais, crianças, assistindo a aulas no mesmo local em que treinavam as técnicas de higiene brônquica, junto a pacientes e familiares. Desde o momento que se descobriu a existência da infecção cruzada, tudo mudou radicalmente e a separação foi dolorosa para muitos pacientes que já não contavam com seus colegas de apoio. Agora, na distância, estamos todos juntos virtualmente. Isso nos faz sentir presente. O curso oferecido pela Vertex, empresa que não apenas desenvolve medicamentos, vê a importância do tratamento fisioterápico para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Este curso tem dado a oportunidade de orientar o tratamento dos pacientes e familiares e inclusive até profissionais. Aproveito este momento para destacar que Verônica tem mudado completamente a visão da fibrose cística. A inclusão dos exercícios no tratamento tem estimulado aos pacientes a participar mais do tratamento fisioterápico. O exercício promove a profundidade da respiração, diferentes volumes que também fazem o mesmo objetivo dos fluxos aéreos. Agora, é importante que ao finalizar o exercício, o paciente toque seu tórax e veja se eliminou as secreções durante o exercício. Caso contrário, ele pode agregar ao final as técnicas de desobstrução brônquica. Agora, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de fazer uma retrospectiva da evolução do tratamento fisioterápico. Houve um tempo em que nós prevíamos a perda de pacientes a diferentes idades,
Mas isso todo mudou. A prova está que agora temos aqui a Verônica, o exemplo dessa mudança, que é algo que ela é mãe e pretende ser avó. Pois é, não tem como a gente se emocionar, ficar extremamente assim satisfeito com esse depoimento da professora Hilda, não é mesmo? A gente tem várias histórias que ouvíamos aqui, que hoje se tornaram até lendas, mas não são lendas, são histórias verídicas, de momento de implantação de toda assistência de fisioterapia nos pacientes com fibrose cística. Então, se hoje nós estamos aqui discutindo sobre inaloterapia, falando esse tanto de conhecimento, foi porque teve uma pessoa que falou que isso era importante, que a gente tinha que trabalhar, e que lançou a semente, não só para mim, mas para várias outras pessoas, fazendo com que hoje a gente tenha um grupo fortíssimo de fisioterapeutas vinculados tanto ao grupo brasileiro como à Sobrafir, né, que é a nossa associação, e cada vez mais promovendo a melhora do cuidado e da assistência dos pacientes com fibrose cística. Então, é uma pessoa que a gente tem muita admiração, tem muito respeito, e que todo momento até hoje se demonstra extremamente competente no cuidado dos pacientes com fibrose cística. Não é mesmo, Verônica? Olha, eu agradeço por você ter começado aí depois do vídeo, que eu precisei recuperar o fôlego aqui da emoção e enxugar as lágrimas, porque realmente eu me emocionei muito com carinho e com a homenagem dela. Realmente meu coração transbordou aqui de ouvir essas palavras dessa incrível profissional que eu admiro tanto, por que não dizer minha querida amiga. Já tive a honra de falar sobre fibrose cística para os alunos dela e de professores colegas dela lá em Belo Horizonte. Se Deus quiser, logo estaremos juntas de novo. É uma pessoa que a gente sempre pode contar, que ensina muito a todo mundo, então é uma delícia receber esse carinho, essa homenagem. Fico muito agradecida. No dia que a gente quis também te homenagear, recebo em troca esse carinho, essa surpresa incrível. Obrigada de todo o coração. Você é uma inspiração para todos nós, assim como a querida doutora Maria Ângela, minha grande querida amiga também, que está aqui nos assistindo. E você também, Evanice, já falei, já sempre falo muito de você. Eu acho que são profissionais que cuidam muito das pessoas com fibrose cística no Brasil, e assim como eu falei aqui em Curitiba em 2017, na abertura do Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, que eu tive a honra de participar da organização e fazer uma homenagem para os profissionais da saúde na abertura, eu falei que nós, enquanto profissionais, enquanto pacientes, enquanto pessoas que têm fibrose cística, sempre temos que agradecer a vocês por terem escolhido a fibrose cística para trabalhar, porque a gente sabe que a fibrose cística é uma patologia que não se tem muitos pacientes, né, no Brasil. A gente está aí com quase pouco mais de 5 mil pessoas no país com fibrose cística, e a gente sabe que, na essência, quando uma pessoa se forma, ela precisa encher seu consultório para recuperar aí todo o investimento de estudo e econômico para a faculdade. E saber que pessoas tão incríveis como vocês e como todos os profissionais que a fibrose cística tem no Brasil estão do nosso lado, cuidando da gente, se desenvolvendo, pesquisando, buscando cada dia mais. São pessoas incansáveis, profissionais incansáveis em busca de conhecimento. Realmente nos emociona muito e nos dá muita tranquilidade de saber que estamos num país que, apesar de muitas vezes não nos permitir acessar com a agilidade que a gente vê outros países acessando novas tecnologias, a gente tem pessoas incríveis como vocês cuidando da gente. Então fica aí também o meu carinho, o meu agradecimento e a minha homenagem para todos os profissionais que trabalham com fibrose cística, como você, como a doutora Hilda, como a doutora Maria Ângela, que está nos assistindo. Nossa, Verônica, não tem nem palavras, né? Eu acho que você falou bem, eu agradeço, e eu também compartilho essa sensação de plenitude, de satisfação, de poder fazer isso tudo. Mas isso só é possível porque a gente teve pessoas que nos inspiraram, né? Então, você fala muito bem, a professora Hilda, a Maria Ângela são grandes amigas, pessoas que nos inspiram a todo momento, e é por isso que a gente está aqui hoje, não é mesmo? Com certeza. Ai, gente, que delícia!
Eu nunca quero dar tchau, porque tá tão bom. É sempre bom ficar aqui conversando com você, conversando com o pessoal, por mais que seja por escrito. Algumas pessoas falaram que estão com problema no chat hoje, tá com limite de caractere máximo hoje, tá com só 100 caracteres, então realmente, por isso que as pessoas não conseguiram mandar a mensagem inteira, mas dá para sentir na essência aí o que vocês querem dizer pra gente. Gabi falando que a doutora Hilda, Evanício e Maria Ângela são exemplos de profissionais que mudam a história, acho que das pessoas com fibrose cística. Parabéns, muito bom. Evanilson Isaac está aqui firme, a Thaís falou, você foi muito importante no início do tratamento. Bom, todo mundo agradecendo e elogiando bastante, isso que faz com que a gente fique cada vez mais feliz, mais dedicado, mais empenhado em mudar, em inovar, em fazer cada vez mais e melhor, porque é por vocês que a gente está aqui, é para vocês que a gente vai, eu pelo menos vou usar meu fôlego por quanto tempo eu ainda puder para dedicar a nossa vida e a nossa causa e a nossa missão, né, Vanessa? Com certeza. E assim, mandem dúvidas, perguntem, fique à disposição. Semana que vem nós temos mais um encontro. Compartilhe, convide mais uma pessoa para participar junto com a gente aqui. Queria agradecer muito a Vertex por esse projeto, agradecer o Unidos pela Vida pela divulgação, pelo trabalho fantástico que a Verônica tem feito junto com o projeto. Agradecer também todos os participantes, todos os pacientes, todos os alunos, todos os ex-alunos, todo mundo presente, os colegas que estão aqui presentes, e a gente está sempre à disposição. Estamos aqui por vocês, para vocês. Com certeza. E semana que vem nos vemos na nossa próxima aula de inalação e nebulizadores. E depois partimos para a última aula de nebulização e inaladores, e aí para a nossa 12ª aula, que encerra esse projeto de 12 semanas, que no começo a gente achou que, nossa, já vai ter todo mundo voltado, e ainda estamos aqui isoladinhos, aprendendo toda segunda. Então, um beijo bem grande para você, Vanirson, e para todo mundo que está nos assistindo, e uma excelente semana para todo mundo. Se cuidem, por favor, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Esperando vocês aqui.